Perdas Necessárias, por Judith Viorst. 33ª edição, editora Melhoramentos. Capítulo 13. Amor e ódio no casamento. Abre aspas. O estado conjugal é uma imagem completa do céu e do inferno que podemos experimentar nesta vida. Fecha aspas. Richard Steele. Os amigos são menos do que perfeitos. Aceitamos suas imperfeições e nos orgulhamos de nosso senso de realidade. Mas, quando se trata de amor, teimosamente nos agarramos às ilusões, visões conscientes e inconscientes de como as coisas deviam ser. Quando se trata de amor, amor romântico, amor sexual e amor conjugal, precisamos aprender outra vez, com dificuldade, a desistir de todos os tipos de expectativas. Essas expectativas florescem no clima vaporoso da adolescência, quando ternura e paixão sexual convergem, quando nos apaixonamos por alguém que representa para nós, como uma pequena ajuda da cegueira do amor, a realização perfeita de todos os desejos humanos. O amor romântico da adolescência, diz o analista Otto Kernberg, é o começo normal e crucial do amor adulto. Mas muitos terminam a adolescência antes de enterrar o amor adolescente. E muitos trazem de volta a paixão, você é tudo para mim, não posso viver sem você. Os passeios ao luar, as viagens à lua e, apesar do fato de ser ou não possível conservar esse amor durante todos os anos da nossa vida, ele pode lançar sua sombra sobre tudo o que vier depois. Abre aspas. Ontem à noite, na noite passada, entre os lábios dela e os meus, pousou tua sombra, Sinara. Teu hálito derramou-se sobre minha alma, por entre beijos e vinho, e senti-me desolado e ferido pela antiga paixão. Sim, senti-me desolado e curvei a cabeça. Tenho sido fiel a você, Sinara, a meu modo. Fecha aspas. Freud, tratando do amor, distingue o amor sensual, que procura a gratificação física, e o amor caracterizado pela ternura. Freud descreve também a superestimação ou idealização da pessoa amada. Ela também faz parte do amor sexual romântico. Além disso, Freud nos lembra que nem mesmo o relacionamento amoroso mais profundo pode evitar a ambivalência, e nem o casamento mais feliz pode evitar uma certa porção de sentimentos hostis. Sentimentos de ódio. Escreve William Dean Howells, abre aspas. A textura sedosa do elo matrimonial suporta uma tensão cotidiana de insultos e transgressões, aos quais nenhum outro relacionamento humano poderia ser sujeito sem ser lesado. Fecha aspas. E um sociólogo moderno acrescenta, abre aspas, uma pessoa, sem nenhuma hostilidade, agressão ou intenção de ferir, apenas através da expressão de sua existência, pode ser prejudicial para outra. Fecha aspas. A boa ressalva é que, às vezes, o elo entre marido e mulher é mais forte do que qualquer dano que possam causar. A má ressalva é que nenhum casal de adultos consegue provocar mais dano um no outro do que marido e mulher. Conhecendo muito bem meu marido, sei exatamente quais os calos em que devo pisar para ofendê-lo. Sei também como acalmar, alisar e fazer as coisas agradáveis. E,
Embora se pense que esse conhecimento deva manter meus dedos longe dos botões que criam problemas, permitindo a nós dois uma espécie de paraíso conjugal, não é assim que o meu casamento, ou a maioria dos casamentos, funciona. O psicanalista Israel Charny, num ousado estudo sobre o casamento, contesta o mito de que as dificuldades conjugais são, em grande parte, o destino de pessoas doentes ou imaturas. Ele argumenta que, empiricamente, não se pode negar que a grande maioria dos casamentos está sujeita a profundas tensões destrutivas, visíveis ou não. E ele sugere uma redefinição do casamento comum, médio, normal, como um relacionamento inerente carregado de conflito e de tensão, cujo sucesso exige um perfeito equilíbrio entre amor e ódio. As tensões e conflitos da vida de casados podem começar com a morte das expectativas românticas, encantadoramente descritas no poema Les Sylphides, onde, sonhando com flores e com rios murmurantes, cetim e árvores dançantes, dois amantes se casam. Abre aspas. Então eles se casaram para ficar mais tempo juntos e descobriram que jamais estavam muito tempo juntos, separados pelo café da manhã, pelo jornal da tarde, pelos filhos e pelas contas dos fornecedores. Quando acordava durante a noite, ela sentia segurança na respiração cadenciada do marido, mas imaginava se, na verdade, valia a pena e para onde o rio tinha ido e onde estavam as flores. Fecha aspas. Outra romântica frustrada é Emma, casada com um médico, ávida leitora de romances sentimentais que a levam a sonhar com um reino maravilhoso onde tudo é paixão, êxtase e encantamento. Amargamente insatisfeita com o casamento, no qual não encontrou felicidade, lamentando seus sonhos muito altos, a casa muito pequena, faz do marido Charles, bondoso, mas mortalmente desinteressante, o único objeto do ódio complexo resultante de suas frustrações. Emma é uma heroína adúltera. A Madame Bovary de Flaubert, uma mulher de alma ardentemente romântica, que espera do casamento aquela maravilhosa paixão que, até aquele momento, foi como um grande pássaro de penas rosadas pairando no esplendor dos céus da poesia. Não encontrando essa paixão no casamento, Emma desiste. Não aprende a temperar o romance com a realidade. Sem tomar conhecimento da vida diária, aprende a odiar o marido e procura romances em outro lugar. Mas não é preciso praticar o adultério para dizer com Flaubert: Madame Bovary, c'est moi. Nós todos medimos nossos sonhos, comparando-os às realidades. Nós todos talvez tenhamos tentado alcançar um pássaro de plumagem rosada nos céus da poesia e acabamos com um papagaio na gaiola da sala de estar, num subúrbio de Silver Springs. Escreve o antropólogo Bronislaw Malinowski, abre aspas. O casamento representa um dos mais complexos problemas pessoais da vida humana. O mais emocional e o mais romântico de todos os sonhos humanos tem de ser consolidado em relacionamento comum de trabalho. Fecha aspas. E embora, ao contrário da infeliz Emma, o indivíduo se ajuste, se adapte, se comprometa e consiga continuar, muitas vezes as pessoas casadas odeiam o casamento, porque ele domestica os sonhos de amor romântico. Levamos para o casamento uma infinidade de expectativas românticas,
às vezes também visões de míticos êxtases sexuais, e impomos à nossa vida sexual muitas outras expectativas, muitos outros devia ser, que o ato cotidiano do amor não consegue realizar. A terra devia tremer, nossos olhos deviam cantar, fogos de artifícios deviam explodir. O ser consciente, o eu, devia ser queimado na pira do amor. Devíamos alcançar o paraíso, ou um facsímile razoável. Nós nos desapontamos. No seu livro O Casamento é um Inferno, Catherine Perutz descreve a mitologia sexual que tanto onera o leitor nupcial. Abre aspas. O verdadeiro homem ou a verdadeira mulher devem ser profundamente sexuais. O único intercâmbio verdadeiro entre seres humanos é a relação sexual. Níveis de prazer quase se tornaram marcas para avaliar o que é bom. E a variedade sexual é atualmente tão necessária para o casamento quanto o eram as cortesias sociais antigamente. O amor deve ocorrer ou deve-se fazer sexo num determinado número de vezes por semana. Do contrário, o indivíduo cai em desgraça e fica fora da competição. Fecha aspas. Essas imposições transformam o ato sexual num teste de desempenho e na prova do estado de nossa saúde mental, intimidando e envergonhando. E sim, desapontando maridos e mulheres que não conseguem o orgasmo apocalíptico. Porém, mesmo quando a paixão é febril e todos os sistemas funcionam com perfeição, é difícil manter esses picos de excitação. E os casais acabam descobrindo que, depois de algum tempo, o sexo não é mais tão sexy. Abre aspas. Levo mais um copo d'água para as crianças. Passo creme de hormônio no rosto. Então, depois de terminar a isometria, recebo meu marido com um abraço caloroso. Com minha camisola de flanela de mangas compridas e meias, porque meus pés estão sempre gelados, engulo tranquilizantes para as minhas extremidades nervosas e pastilhas de antialérgico para a coriza. Nosso cobertor elétrico azul regulado ao máximo. Nosso despertador vermelho regulado para 7h30. Digo a ele que devemos muito no armazém. Ele diz que seus 2 melhores ternos estão sujos. No ano passado, dei um centauro no aniversário dele. Eles me prometeram que ele se transformaria em meio homem, meio animal. No ano passado, ele me deu algo negro e rendado. Eles prometeram a ele que eu ia ficar louca de desejo, no mínimo. Mas, em lugar disso, os rolos do meu cabelo tilintam no travesseiro e a unha comprida do pé dele me arranha. Ele se levanta para aplicar um pouco de chapstick. Peço-lhe que me traga 2 buferins. Em algum lugar deve haver lindos boudoirs, com lençóis portreau e dosséis e chicotes. Ele caça leões na África nos fins de semana. Ela tem 90 centímetros de cadeiras. Seus olhos se encontram sobre os copos de conhaque. Ele passa os dedos pelos cabelos dela, penteados por Kennedy. Os filhos estão na outra ala com a governanta. O som de violinos paira no ar. Na nossa casa ouço água pingando. Está chovendo e nunca nos lembramos de tampar a goteira. Ele apanha o pano de chão e eu o balde. Concordamos em tentar novamente na próxima semana. Fecha aspas. Dizer tudo isso não significa negar que se pode ter momentos de sexo tão notáveis quanto em qualquer sonho fantasista, momentos em que a união
tenha ou não orgasmos perfeitamente sincronizados, é um casamento mútuo de paixão e amor. A ausência do manual do sexo também não significa que seja impossível o que o analista Kernberg chama de formas múltiplas de transcendência, onde, por meio de atos de amor sexual, atravessamos e apagamos as fronteiras que separam um eu do outro, a mulher do homem, o amor da agressão e o presente do futuro e do passado. O testemunho desses momentos sublimes não se limita aos freudianos e à ficção. Consideremos estas palavras poéticas do filósofo Bertrand Russell em sua autobiografia. Abre aspas. Procurei o amor, primeiro porque ele traz o êxtase. Um êxtase tão intenso que muitas vezes eu teria sacrificado o resto da vida por algumas horas desse prazer. Procurei-o depois porque alivia a solidão. Aquela terrível solidão onde o consciente, trêmulo e frio olhar por sobre a borda do mundo paira sobre o abismo gelado e insondável. Eu o procurei finalmente porque vi a união amorosa numa miniatura mística, a visão prefigurada do céu que santos e poetas imaginam. Fecha aspas. Certo. Muito bem. Mas, para muitos casais, talvez a maioria, esses momentos são raros e extraordinários. Ou então eles se deixam vencer pelo hábito, e o hábito fica rançoso. Pois, embora no amor sexual procuremos continuar com o corpo as conexões feitas com o coração e a mente, certas vezes o salto do amor para o êxtase falha. Há momentos, e são muitos, em que temos de nos contentar com conexões imperfeitas. Mas o contraste entre o casamento que se desejava e o casamento conseguido abrange mais do que o desapontamento romântico e sexual. Pois, mesmo para quem se casa com uma visão realista do que deve ser o casamento e da pessoa com quem está se casando, a condição de casado pode não corresponder a algumas, e às vezes a todas, as expectativas. De que sempre estarão ali um para o outro, de que sempre serão fiéis e leais, que aceitarão as imperfeições um do outro, que jamais se ofenderão gravemente, que, embora esperando discordar em muitas coisas sem importância, sem dúvida, concordarão nos assuntos importantes, que serão honestos e de coração aberto um para o outro, que um sempre defenderá o outro, que o casamento será o santuário, o refúgio, o céu no mundo sem coração. Não necessariamente. E, por certo, não o tempo todo. Pois ao lado dessas expectativas, colige histórias de promessas não cumpridas, de mares deliberadamente causados, deslealdades, infidelidades, tolerância zero para limites e falhas dos companheiros e brigas com unhas e dentes sobre assuntos não pouco importantes, como dinheiro, ter filhos, religião e sexo. Diz Meg, abre aspas, se eu tivesse de definir meu marido, baseada na dor infligida e no abuso de confiança, acho que teria de considerá-lo meu pior inimigo. Fecha aspas. Fazendo eco a essas palavras, um psicólogo sugere que marido e mulher são inimigos íntimos. A inimizade aparece porque as expectativas não realizadas tornam-se metáforas para tudo o que falta no casamento. Ela
não tomou o lado dele na briga com o irmão. No dia em que ela perdeu o bebê, ele estava em Los Angeles a negócios e não quis voltar. Os insultos e ofensas inevitáveis do casamento prejudicam também a textura macia do elo matrimonial, fazendo pensar. Ela nunca vai me compreender. Fazendo com que ela pense. Casei-me com o homem errado. Ouçamos Millie. Abre aspas. Às vezes, quando falo com ele sobre um problema, meu ou das crianças, ou alguma coisa séria e profunda, ou alguma coisa desesperada, pela resposta dele percebo que ele não me ouviu, ou que também não me ouvira na véspera. E então, quando sinto que preciso de compreensão, de admiração, de qualquer coisa, apelo para o fato de ele não estar me dando nada disso no momento, como prova de que ele nunca me escuta, nem me vê, nem sabe quem diabo sou eu, nem quer saber. E então começa a espiral descendente, e tudo que ele diz uso contra ele, como prova de que ele me deixa sempre de fora, de que é completamente insensível às minhas necessidades. Fecha aspas. É mais ou menos isso o que Millie me tem dito. Não só recentemente, mas durante anos. Pois, embora, como ela diz, seu casamento seja firme e sólido, há certos momentos em que todo amor morre, quando o abismo entre o que ela deve receber e o que ele tem para dar não pode ser transposto. E o que resta, quando Millie olha para aquele homem que é estável, tem bom gênio e é bom, que ajuda em casa e que é devotado e fiel, é algo assim como você tem vontade de dar um último suspiro. Uma sensação do tipo, oh meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A sensação de que casei-me com o cara errado. Devia existir alguém mais sintonizado com aquilo que eu preciso. A sensação de estar dizendo, sim, eu o odeio. Nossas primeiras lições de amor e a história do nosso desenvolvimento moldam as expectativas que temos do casamento. Geralmente estamos conscientes de esperanças não realizadas, mas levamos também os desejos inconscientes e os sentimentos mal resolvidos da infância e, orientados pelo nosso passado, fazemos exigências no nosso casamento sem perceber que as estamos fazendo. Pois no amor do casamento, procuramos recuperar os amores dos nossos primeiros desejos, encontrar no presente figuras amadas do passado, o pai ou a mãe inacessível da paixão edipiana, a mãe do amor incondicional da infância, e a união simbiótica em que dois eus se confundem, como antes. Nos braços do nosso verdadeiro amor, procuramos unir os anseios e objetivos do desejo do passado. E, às vezes, odiamos nosso companheiro ou companheira por não satisfazer esses desejos antigos e impossíveis. Odiamo-lo porque ele não pôs um fim à nossa separação. Odiamo-lo porque não preencheu nosso vazio. Odiamo-lo porque não correspondeu ao nosso salve-me, complete-me, seja meu espelho, seja uma mãe para mim. Odiamo-lo porque esperamos todos esses anos para casar com o pai. E ele não é o pai. É claro que ninguém se casa com a intenção consciente de se casar com o papai ou com a mamãe. Nossa agenda secreta é um segredo também para nós. Mas esperanças subterrâneas provocam abalos sísmicos. E até que se aprenda a, abre aspas, distinguir entre os objetivos conscientes e atingíveis e os objetivos inconscientes e inatingíveis, o problema da felicidade humana, seja no casamento ou em outra coisa qualquer, permanecerá sem solução. Fecha aspas, escreve o analista Kubi.
Certamente existem certos objetivos que podem ser alcançados com o casamento. Objetivos normais e objetivos extremamente neuróticos. Existem casamentos complementares em que as exigências do marido e da mulher combinam tão bem que, mesmo quando parecem casamentos infernais, satisfazem as necessidades psíquicas das duas partes. Os relacionamentos dominado-dominador, ídolo-adorador, desamparo-eficiente, bebê-mamãe são exemplos de complementariedade neurótica. E, embora esses papéis polarizados possam provocar grandes conflitos entre marido e mulher, são também expressões da convicção profunda e compartilhada sobre a natureza do casamento. O dominado e o dominador concordam em que o amor conjugal significa autoridade, escravidão, controle. O adorador e o ídolo concordam em que o amor conjugal significa a afirmação do ego. O desamparo e o eficiente concordam em que significa segurança por meio da dependência. E o bebê e a mamãe concordam em que o amor conjugal significa cuidado e carinho incondicionais. Essas suposições compartilhadas explicam os elos apaixonados que unem um casal, mesmo quando o casamento parece catastrófico. Juntos, constroem um casamento que desejam. São casais em conluio. Mas qualquer mudança interior ou exterior pode representar uma ameaça para o delicado equilíbrio do relacionamento em conluio. Vejamos, por exemplo, o casamento de um homem que deseja uma mãe como uma mulher que o cria e alimenta como se fosse sua mãe. Uma mulher que, respondendo ao encanto e ao desamparo dele, lhe dá carinho materno e admiração. Esse arranjo oferece boas coisas tanto ao marido-filho quanto à mulher-mãe, até o momento em que ela sente a necessidade de ser bem tratada, até ela se cansar de dar a ele admiração incessante, até que, em alguns casos, ela se canse dos adultérios do marido. Ele, por seu lado, vai achar intolerável o fato de não ter mais a devoção absoluta da mulher. Minha mulher, queixa-se ele, é egoísta, fria, injusta. Continua chorando pela mãe, mas a mãe perfeita de que precisa não existe mais. O que existe agora é um aumento de tensão no casamento. Uma versão mais complicada do casamento complementar é o que chamamos de identificação projetada, um intercâmbio sutil e inconsciente, no qual um usa o outro para conter e experimentar algum aspecto da própria personalidade. Por exemplo, Kevin é um tipo másculo que, inconscientemente, odeia e repudia a própria ansiedade, e que transpõe a ansiedade para a mulher, Lynne, libertando-se desses sentimentos ao atribuí-los e projetá-los à mulher, e então pressionando-a psicologicamente, criando nela sentimentos de rejeição e abandono. Assim, quando o filho deles se atrasa 2 horas, Lynne puxa os cabelos e Kevin diz com desprezo: "Você se preocupa demais." Ele não se preocupa, pois Lynne está se preocupando por ele, e assim despreza a ansiedade da mulher, e não a sua. Há também a mulher que detesta pessoas agressivas e faz com que o marido se encarregue da agressão e dos gritos. E a mulher com o marido perdulário que expressa no lugar dela a parte indulgente da sua personalidade. A identificação projetada é sempre recebida por pessoas com tendência naquela determinada direção, mas é colocada ali pelo companheiro ou companheira que precisa de alguém para fazer seu papel. Diz a psicóloga Marie Lerner, abre aspas, quando uma mulher aprende a negar as próprias ambições e impulsos competitivos de competência e domínio,
pode escolher um homem que expresse essas coisas por ela. Quando não consegue tolerar a ideia da própria dependência ou fraqueza, pode encontrar um companheiro que desempenhe um papel de incompetente e fraco que ela teme ser o seu papel real. Quando aprende a agradar e proteger os outros, talvez encontre um marido provocador e sem tato social. As mulheres geralmente escolhem como maridos homens que expressam justamente tudo aquilo que elas precisam negar em si mesmas, ou qualidades que deveriam expressar, mas não conseguem. E então revoltam-se contra o marido, quando ele expressa as qualidades pelas quais o escolheu. Fecha aspas. Quando o companheiro possui algumas características do outro, o casamento pode ser cheio de problemas, mas permanecer intacto. Porém, eis o que pode acontecer quando a identificação projetada é desfeita. Uma mulher casada, de 30 e poucos anos, começa uma terapia porque é incapaz de dirigir a casa e tomar conta dos filhos. Ao longo de todo o casamento, sentiu-se incapaz e ansiosa. O marido, que além de trabalhar o dia todo toma conta da casa, fala sobre sua disposição de não poupar esforços para ajudar a mulher. Mas quando ela, com o tratamento, começa a demonstrar sinais de melhora, o marido fica cada vez mais insatisfeito, primeiro manifestando-se contra o tratamento, depois recusando-se a pagar por ele e, por fim, num acesso de raiva, atacando a mulher. Finalmente, aquele homem gregário, afável, flexível e maduro, com uma genuína preocupação pelo bem-estar da mulher, fica tão abalado que se interna num hospital. Não tendo mais a mulher para expressar sua ansiedade e incapacidade, aquele homem saudável transformou-se realmente na mulher doente. Existem casos em que a identificação projetada e complementar é bastante construtiva. Porém, sempre que as necessidades essenciais se confundem, a união corre perigo. E, por incrível que pareça, duas pessoas presas a um casamento patológico podem continuar neuroticamente juntas para sempre, ao passo que casais mais completos e saudáveis, capazes de crescer e mudar juntos, acabam se separando. Ironicamente, o surto do desenvolvimento humano pode contribuir para criar tensão no casamento. Perspectivas impossíveis, necessidades não satisfeitas e díspares são fontes contínuas de tensão e desentendimento conjugal. Produzem a parte infernal do matrimônio. Porém, já foi dito também que o fato de o casamento consistir de um marido e uma mulher é suficiente para explicar a presença do ódio. Já foi dito que o fato de os homens serem homens e as mulheres serem mulher, duas espécies diferentes, é uma causa fundamental de conflitos no casamento. Argumentam também que os conflitos conjugais originados nas diferenças sexuais são mais profundos do que a preocupação com a mudança sexual dos papéis desempenhados. Dorothy Dinnerstein, uma psicóloga audaciosa e brilhante, explica do seguinte modo as origens da guerra entre os sexos. Dinnerstein argumenta que as mulheres, como primeiras responsáveis pelo cuidado dos seres humanos, nos introduziram nas situações humanas e, no começo, nos pareciam responsáveis por todos os fracassos dessa situação. Assim, tornaram-se os recipientes, ao contrário dos homens e dos pais, das nossas emoções e expectativas mais primitivas. Nossa exigência de sermos bem tratados pela mãe, que tudo nos dá, nossa raiva infantil pela mãe que nos desaponta, nossa revolta contra a mãe dominadora, provocam distorções na nossa visão adulta da mulher e dos homens. E essas distorções da infância, diz ela, prejudicam não só nosso crescimento pessoal,
como também nossa capacidade para amar. Dinerstein afirma que nossa organização sexual, a divisão de oportunidades e privilégios, tem origem no papel central da mulher na criação dos filhos. E, embora grande parte de nosso prazer de viver esteja tecido nessa organização, observa ela, abre aspas, ela aparentemente jamais foi inteiramente confortável ou benéfica para nenhum dos sexos. Na verdade, tem sido sempre a fonte principal de todo o sofrimento humano, do medo e do ódio. A sensação de uma profunda tensão entre homem e mulher tem impregnado a vida da nossa espécie desde tempos imemoriais, até onde os estudos dos mitos e dos rituais nos permitem examinar o sentimento humano. Fecha aspas. Esse sofrimento, esse medo e esse ódio nos dominarão até que as mulheres se libertem do papel de bode expiatório, ídolo provedora devoradora. Sofrimento, medo e ódio, diz ela, continuarão a impregnar os relacionamentos entre homens e mulheres até que homens e mulheres criem juntos seus filhos. Abre aspas. Uma vez que o primeiro progenitor é uma mulher, a mulher inevitavelmente será imposto o duplo papel de apoio indispensável e de inimigo mortal do ser humano. Será considerada como a doadora natural da individualidade das pessoas, como a plateia inata em cujo interesse a existência subjetiva das pessoas pode se refletir, como o ser peculiarmente necessário para confirmar o valor das pessoas, o poder, a importância. Se deixar de prestar esse serviço, ela é um monstro anômalo e inútil. Ao mesmo tempo, é considerada alguém que não permite que a pessoa seja ela mesma, que evita que adquira sua individualidade, que quer engolfar, dissolver, afogar, sufocar todas as características de autonomia. Na vida adulta, apoiamo-nos definitivamente na nossa heterossexualidade para manter afastada essa ameaça original. Teremos de continuar a fazer isso, de certo modo, até que possamos reorganizar a criação dos filhos, de modo a fazer com que o reino do não-eu seja tanto feminino quanto masculino. Fecha aspas. A guerra entre os sexos pode resultar do fato de as mulheres criarem os filhos? A psicologia, de certo modo, apoia esse ponto de vista, pois os diferentes caminhos do desenvolvimento seguidos por meninos e meninas, e eu acrescentaria algumas diferenças inatas também, têm como resultado conjuntos extremamente diferentes de experiências e convicções, especialmente no campo dos relacionamentos humanos. Devemos lembrar que os meninos, no processo de formação de sua identidade sexual, precisam se desligar de modo mais brusco do que as meninas, do elo que os une à mãe, pois as meninas podem ser meninas continuando a se identificar com a figura materna, mas os meninos, para serem meninos, não podem. Assim, a relação íntima torna-se uma condição confortável e valiosa para as mulheres, ao passo que a aproximação muito grande representa uma ameaça para os homens. Essa diferença sexual produz um distanciamento tão grande entre os sexos, diz a terapeuta Lilian Rubin, que marido e mulher geralmente vivem como estranhos íntimos. Quero que ele fale comigo. Quero que ele me diga o que sente. Quero que ele tire a máscara do estou bem e seja vulnerável. As mulheres muitas vezes se queixam de darmos socos numa porta trancada. E os maridos, como revela este paciente da doutora Rubin, muitas vezes se sentem confusos e sitiados. Abre aspas.
Todo esse maldito negócio que chamam intimidade me deixa furioso. Nunca sei o que vocês, mulheres, querem dizer quando falam a esse respeito. Karen se queixa de que não falo com ela. Mas não é conversa o que ela quer. É outra droga qualquer. Só que não tenho ideia do que é. Sentimentos. Ela está sempre pedindo-os. O que ela quer que eu faça? Se eu não tenho nenhum para dar, nem para comentar. Só porque ela resolve que está na hora de falar sobre sentimentos. Diga você o que tudo isso significa. Talvez assim a gente possa ter um pouco de paz por aqui. Fecha aspas. A mulher precisa compartilhar sentimentos, ouvir sobre os sentimentos dele, falar sobre os dela. E essa necessidade entra em choque com a relutância masculina de tratar desse assunto. No caso de Wally e Nan, o abismo da comunicação foi tão profundo que quase devorou seu casamento. Segundo Nan, Wally jamais foi um grande conversador, nem um ouvinte atento, mas havia intimidade suficiente entre eles para manter o casamento. Então mudaram-se para Washington, onde Wally conseguira um emprego importante na Casa Branca. Durante os primeiros 3 meses, diz Nan, tudo correu bem, eu estava me divertindo. Mas então o trabalho de Wally o absorveu completamente. A comunicação entre nós dois desapareceu, lembra Nan. Ele simplesmente não falava mais comigo. Saía de casa antes que ela se levantasse. Quando chegava à noite, os 2 telefones começavam a tocar. E sempre que Nan tentava conversar com ele sobre qualquer coisa, o Wally tamborilava impaciente na mesa e perguntava aborrecido: qual é o fim da história? Nan diz: ele não dava atenção aos meus sentimentos. Por isso, desisti de dizer a ele como me sentia. Em meio a essa desolação, o filho deles morreu num acidente. Wally, para fugir à dor, passou a trabalhar até mais tarde. Nan expressava seu sofrimento e raiva, gritando e berrando, reclamando furiosamente, diz ela. Vendo que Wally a ignorava, recorreu aos barbitúricos. E depois de 2 anos tomando comprimidos, estava a poucos passos da morte. Mais tarde, um psiquiatra perguntou a Wally o que ele pensava dos comprimidos que Nan tomava. Quando ele declarou que ajudava a manter o seu casamento, Nan teve vontade de gritar. Conta ela, abre aspas. O que ele quis dizer foi que, com os comprimidos, eu não ficava histérica, não criticava, não era uma pessoa. Tinha me transformado naquilo que ele era para mim, uma máquina. Fecha aspas. Nan diz que odiava o marido. Quando deixei de tomar comprimidos, diz ela, comecei a ficar muito, muito zangada. Não quero esse casamento, diz ela. Este casamento acabou. Arranjou um amante e foi para a Europa com ele, abandonando o marido e o outro filho. 9 meses depois, recuperando os destroços de suas vidas, Nan e Wally voltaram a viver juntos. Isso aconteceu há alguns anos. Eles completarão agora 25 anos de casados. O que ajudou a sobrevivência desse casamento? Com ajuda externa, o Wally melhorou um pouco. Não completamente, mas um pouco. E começou a se interessar por ela. Com a análise, Nan melhorou sua capacidade de conduzir as coisas. Mas ela diz: agora eu sei que, se precisar de Wally, ele estará ao meu lado.
Compartilham muitas coisas boas, diz ela, e o sexo ainda é muito bom. A má ressalva é que nenhum casal de adultos consegue causar tanto mal um ao outro quanto marido e mulher. A boa ressalva é que o amor pode sobreviver ao ódio. Os homens procuram a autonomia. As mulheres desejam a intimidade. Essa diferença sexual é responsável pelas tensões conjugais. E mesmo quando não leva a tensões explosivas que separam Nan e Wally, pode explicar em parte por que as mulheres em geral se queixam mais do casamento do que os homens. Os estudos têm demonstrado que mais mulheres do que homens relatam frustrações conjugais e insatisfação com o casamento. É maior o número de mulheres que se queixam dos sentimentos negativos. Mais mulheres do que homens falam de problemas conjugais. Mais mulheres do que homens consideram seus casamentos infelizes. Já pensaram na separação ou no divórcio, arrependem-se do casamento que fizeram, e um número menor relata um companheirismo positivo. A esses estudos podemos acrescentar os seguintes resultados. As mulheres correspondem mais às expectativas dos maridos do que eles às delas. As mulheres fazem mais concessões e adaptações. As mulheres são mais sujeitas do que os maridos à depressão, às fobias e a outros problemas emocionais. A socióloga Jessie Bernard chegou à conclusão de que o preço do casamento é mais alto para as mulheres do que para os maridos. Ela afirma que o mesmo casamento é diferente para o homem e para a mulher. Assim, em toda a união matrimonial existem 2 casamentos, o dele e o dela. E, em termos de boa saúde mental, de bem-estar psicológico, todos os estudos demonstram que o dele é melhor. Contudo, a despeito dos problemas psicológicos e das respostas negativas, mais mulheres do que homens veem o casamento como uma fonte de felicidade. Com sua maior necessidade de amor e companheirismo em um relacionamento duradouro, elas demonstram essa necessidade, diz Jessie Bernard, agarrando-se ao casamento, por mais difícil que seja. Contemplando o futuro do casamento, Jessie Bernard acredita que, sob uma forma ou outra, ele sobreviverá, embora, abre aspas, as exigências que homens e mulheres fazem do casamento jamais sejam satisfeitas plenamente. Não podem ser. Fecha aspas. Ela diz que homens e mulheres, não importa de que tipo seja a união, continuarão a desapontar-se e a dar prazer um ao outro. E o casamento, diz ela, continuará a ser um relacionamento intrinsecamente trágico. Trágico, no sentido de simbolizar um conflito insolúvel entre desejos humanos incompatíveis. Nossos desejos humanos incompatíveis, nossos conflitos, nossos desapontamentos, confirmam a existência do ódio no casamento. Mas o uso dessa palavra brutal, ódio, essa expressão de desamor, essa palavra não amada, pode ser chocante. E quando somos pessoas ótimas de temperamento suave, acharemos difícil nos convencer de que podemos sentir uma emoção tão violenta, especialmente no casamento, especialmente em relação a alguém que amamos. Mas o ódio pode ser inconsciente ou consciente, pode ser passageiro ou enraizado e contínuo. O ódio pode ser um facho ou um martelar constante de raiva, de amargura e dor. O ódio nem sempre é uma explosão. Pode ser, às vezes, uma lamúria em voz baixa. É fácil reconhecer o ódio nos casamentos que classificamos de cão e gato, onde marido e mulher, embora profundamente unidos, mantêm-se em pé de guerra dia e noite.
Mas existem também casamentos ensolarados que apresentam uma fachada de felicidade e negam e mantêm em segredo a realidade. Esses casais, apesar da inveja de vizinhos e amigos, podem pagar um alto preço por negar os seus conflitos. Podem sofrer sintomas físicos constantemente. Ou talvez não sofram nada. E seus filhos, sentindo as secretas sementes de luta, venham a pagar o preço por eles. Entre esses dois extremos estão os casais cujos casamentos atravessam estações como as do ano, quando todas as conexões são interrompidas e a escuridão predomina, quando falha a intolerância que lhes permite aceitar a não realização das suas expectativas, quando sentem, se forem honestos a respeito, ódio mútuo. Muitas vezes, esse ódio é manifestado por meio de violências físicas e ofensas verbais do tipo "quem tem medo de Virginia Woolf?". Outras vezes, as mensagens de "eu te odeio" são transmitidas de modo menos direto e disfarçado. Na casa de Wendy e Edward, por exemplo, nunca se ouvem gritos. Há mais de 20 anos eles adotam um tom suave. Um exemplo: as tensões aparecem e Edward, como que se desculpando, compra um enorme buquê de rosas para Wendy. Wendy arruma as flores no vaso e os dois saem juntos para jantar. Quando voltam, as rosas estão murchas. "Ela esqueceu de pôr água no vaso e as rosas morreram", diz Edward. "Acho que estava tentando me dizer alguma coisa." Wendy talvez não saiba quando sente hostilidade contra o marido, mas os sentimentos de Raquel estão nas pontas dos dedos. Abre aspas. "De repente, estamos na quadra de tênis, nós dois jogando em dupla contra outro casal, e me surpreendo jogando contra ele." Fecha aspas, admite ela. "Sempre que ela odeia o marido", diz Raquel, "jogo a favor do outro lado. Não quero que ele ganhe." As fantasias são outra forma de expressão do ódio conjugal, sem uma troca ostensiva de hostilidade. Connie, uma mulher gentil que conheço, permite a si mesma imaginar que o avião do marido caiu no mar. Gosta também da fantasia de se livrar dele com a ajuda de um pistoleiro da máfia. "Acho que não desejo isso realmente", diz ela, "mas também não deixo de desejar. Só a ideia me anima." Quando mencionei as fantasias de Connie a homens e mulheres casados, muitos ficaram sinceramente chocados. Nunca tive esse tipo de pensamentos", disseram eles. Mas, afinal, talvez não seja um meio tão horrível de lidar com os sentimentos de ódio no casamento. Talvez, diz o psicanalista Leon Altman, seja possível amar melhor se soubermos odiar com alegria. E talvez seja possível odiar com mais alegria se pudermos lembrar o impressionante resultado de estudos feitos com animais. Não existem ligações pessoais sem agressão. Os animais, sem agressão, formam bandos instáveis, unindo-se anonimamente. Um cientista detentor do Prêmio Nobel, Konrad Lorenz, conclui inequivocamente: sem agressão, não há amor. Otto Kernberg diz que o fato de não reconhecermos a agressão, abre aspas, transforma uma profunda relação amorosa em um relacionamento ao qual falta a própria essência do amor. Fecha aspas. Para Erikson, o amor adolescente é uma tentativa de definição da identidade,
procurando experimentar nossa autoimagem em outra pessoa. O sexo na adolescência, diz ele, é em grande parte um ato de procura de identidade. Em outras palavras, esse amor sexual é típico da crise de identidade que, segundo Erikson, faz parte do ciclo normal de vida. Quando o amor consiste menos no ato de amar a pessoa amada do que no ato de se encontrar. O amor adolescente é também voltado para si mesmo. Narcisista, na medida em que a pessoa amada é idealizada. Pois, embora seja provavelmente verdadeiro que amar exige de nós, como observou George Bernard Shaw, um exagero das diferenças entre uma pessoa e outra, o amor adolescente quase sempre vai nos extremos. Essas idealizações excessivas podem ser um meio de adquirir qualidades, atribuindo-os à pessoa que estamos amando. A coisa ocorre da seguinte forma: não sou perfeito, portanto vou fazer você perfeito, e amando você, farei minha essa perfeição. No curso do desenvolvimento normal rumo às formas adultas de amor, os elementos narcisistas diminuem. Começa-se a ver a pessoa real. Trazemos para o relacionamento a capacidade de sentir empatia e carinho, de sentir culpa quando provocamos dor, de sentir vontade de reparar o dano causado e oferecer consolo. Enquanto a pessoa amada simbolizar certos ideais valiosos para nós, continuamos a vê-la como uma pessoa ideal. Mas essa idealização convive com o conhecimento realista de quem amamos. E, se o amor tiver de progredir para algo duradouro, para o amor adulto, para um casamento maduro, amoroso e durável, esse conhecimento nos colocará frente a frente com nossos desapontamentos, nossos sentimentos de amargura, nosso ódio. Mas também abrirá nosso coração para a gratidão. Gratidão por encontrar no relacionamento amoroso daquele momento um pouco das pessoas amadas do nosso passado. Gratidão por receber no relacionamento amoroso daquele momento um pouco do que jamais tivemos no passado. Gratidão por recuperar, por meio do amor sexual, um pouco da felicidade simbiótica do passado. E gratidão pela sensação de ser conhecido, compreendido pela pessoa amada. Entretanto, libertados da cegueira do amor, teremos de enfrentar a realidade de que outros companheiros também podem inspirar essa gratidão, de que outros casamentos podem gratificar nossas necessidades, talvez até melhor. Na verdade, uma vez ou outra, podemos desejar outros relacionamentos, desejos aos quais, se nosso amor for duradouro, renunciamos. Mas desejo e renúncia podem acrescentar novas riquezas ao amor maduro. Todos os relacionamentos humanos devem terminar, lembra Kernberg, falando sobre as características do amor adulto. E a ameaça de perda, abandono e, em última instância, de morte é maior onde o amor for mais profundo. Mas a conscientização desse fato oferece algo mais do que uma rápida visão da realidade. A conscientização desse fato, diz ele, também torna o amor mais profundo. No seu poema sobre ilusão e realidade, H.W. Auden nos dá duas imagens do amor. Na sua visão romântica, ele capta com ironia todos os sonhos de amor dos jovens. Abre aspas. E descendo o rio caudaloso, ouvi um amante cantar sob o arco da via férrea. O amor não tem fim. Eu te amarei, querida, eu te amarei.
até que a China e a África se encontrem, até que o rio salte sobre a montanha e o salmão cante nas ruas. Eu te amarei, até que o oceano seja dobrado e pendurado para secar, e as 7 estrelas comecem a crocitar como gansos lá no céu. Os anos passarão correndo como coelhos, pois nos meus braços eu tenho a flor dos tempos e o primeiro amor do mundo. Fecha aspas. Contra essa visão encantada, Alden aridamente evoca as marcas frias e inevitáveis do tempo. Tempo que espia na sombra e tosse quando você devia beijar. Tempo que aos poucos desfaz os sonhos adolescentes da unidade, felicidade, salvação, transcendência e paixão. Tempo que finalmente nos ensina a natureza das escolhas que fizemos. Ao terminar assim, abre aspas. Oh, fique ao lado da janela, enquanto as lágrimas escaldantes escorrem. Você deve amar seu vizinho desonesto, com seu coração desonesto. Fecha aspas. A canção cínica de Alden sobre o amor perfeito, sobre o amor infinito, sobre o amor que dura até a China e a África se encontrarem, talvez retrate corretamente os riscos do romantismo. E, sem dúvida, os amantes de longo tempo aprenderão sobre o sofrimento e a distorção dos corações. E, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde começarão a comparar os fracassos da compreensão e os desencantamentos da familiaridade. Com o tempo, enfrentarão a certeza daquilo que nunca poderão esperar um do outro. Essas expectativas perdidas são perdas necessárias. Mas sobre essa pedra, podemos construir o amor adulto. Podemos lutar para amar, usando o melhor das nossas aptidões distorcidas. Podemos, embora com menos frequência, caminhar sob as estrelas e viajar até a lua, curvando-nos aos limites e às fragilidades do amor. E podemos, com amor e ódio, preservar aquela conexão extremamente imperfeita que chamamos de casamento, onde companheiros amados são também inimigos. Lembrando sempre que não existe amor humano sem ambivalência, e aprendendo que devemos abandonar o sonho de amor para sempre, ódio nunca.